Você não é bem-vindo aqui, disse minha nora. E no dia seguinte ela entendeu o que é viver sem minha ajuda. Um homem sustentava a família do filho em segredo, até o dia em que sua nora o humilhou na porta de casa. O que ela descobriu depois mudou tudo. Domingo de manhã em Petrópolis. O sol entrava fraco pelas nuvens que sempre cobrem o alto da serra, trazendo aquele friozinho característico da cidade serrana. Eu estava na cozinha da minha casa, preparando um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Era a receita preferida das minhas netas, Lívia e Laura. Minha esposa Teresa fazia esse bolo todo domingo. Depois que ela partiu, há 4 anos, eu tive que aprender. No começo saía torto, queimado, sem gosto. Mas com o tempo fui pegando o jeito. E agora, sempre que faço, sinto ela ao meu lado, sorrindo, dizendo: "Está vendo, Paulo? Você consegue." Coloquei o bolo em uma travessa, peguei as chaves do meu Gol 2015 e dirigi até o apartamento do meu filho, Júnior, e da minha nora, Helena. Eles moravam em um condomínio modesto no bairro Cascatinha, a uns 20 minutos da minha casa. Estacionei na frente do prédio e peguei o bolo junto com uma sacola, que tinha 2 ursinhos de pelúcia que comprei na feira na sexta-feira. Lívia e Laura iam adorar. Subi até o 3º andar, apartamento 304. Toquei a campainha. Helena abriu a porta. O sorriso que eu tinha no rosto morreu quando vi a expressão dela. Cara fechada, braços cruzados, olhar frio. "De novo, sogro. Todo fim de semana você aparece aqui." Engoli seco. "Bom dia, Helena. Trouxe um bolo para as meninas e uns presentinhos." "As meninas não precisam de bolo toda semana, Paulo. Elas têm mãe que cuida direito delas. E açúcar demais faz mal." Tentei manter a calma. "É só um bolinho, Helena. Não vai fazer mal. Não é sobre o bolo." Ela deu um passo à frente, bloqueando a entrada. "É sobre você aparecer aqui toda hora sem avisar, como se fosse dono do espaço. Isso é invasivo." Senti o peito apertar. "Helena, eu só queria ver minhas netas. Faz uma semana que não vejo elas. Então liga antes, marca um horário. A gente tem nossa rotina aqui, nosso espaço, nossa privacidade." "Eu entendo, mas..." "Não, Paulo, você não entende." A voz dela subiu de tom. "Você age como se tivesse direito de entrar aqui quando quiser. Mas não tem. Essa casa é nossa. Minha e do Júnior. E você precisa respeitar isso." Do fundo do apartamento, ouvi a voz do Júnior chamando. "Helena, quem é?" "É seu pai, de novo." Esperei que ele viesse, que ele aparecesse, que ele dissesse alguma coisa. Mas ele não veio. Helena continuou a voz cortante. "Olha, sogro, eu vou ser direta com você. Você não é bem-vindo aqui sempre que quiser. Essa mania de aparecer sem avisar, de trazer coisas sem a gente pedir, isso tem que parar. Respeite nosso espaço." As palavras entraram como facas. "Você não é bem-vindo aqui." Olhei para ela, para aquela mulher que eu sempre tratei com carinho, com respeito, que eu ajudei de tantas formas que ela nem imaginava. "Tá bom, Helena." Minha voz saiu baixa, controlada. "Desculpa o incômodo." Coloquei o bolo na mesinha do corredor ao lado da porta. "Deixo aqui. Se quiserem, comem. Se não quiserem, joguem fora." Virei as costas e desci as escadas. Não esperei o elevador. Precisava sair dali rápido. Entrei no carro, liguei o motor e comecei a descer a rua. Mas quando cheguei no mirante do alto da serra, aquele lugar de onde se vê a cidade toda lá embaixo, não consegui continuar. Encostei o carro e pela primeira vez em 4 anos, desde o velório da Teresa, eu chorei. Chorei de dor, de humilhação, de injustiça. "Teresa", sussurrei olhando para o céu nublado, "me ajuda a entender isso. Me ajuda." Fiquei ali por meia hora, até as lágrimas secarem, até a respiração voltar ao normal. E então algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, não foi ódio, foi clareza. Eu tinha sido um idiota generoso, mas idiota. Dei tudo, paguei tudo, sustentei tudo, e nunca exigi nada em troca, nem respeito, nem gratidão, nem reconhecimento. E agora estava sendo tratado como um intruso. "Não mais", falei para mim mesmo. "Não mais." Liguei o carro e voltei para casa. Mas o Paulo Fernando que saiu daquele mirante não era o mesmo que tinha subido. Ele tinha acordado. Cheguei em casa por volta das 11 da manhã. A casa estava silenciosa, do jeito que sempre ficava nos fins de semana, desde que Teresa partiu. 3 quartos vazios, sala arrumada, cozinha limpa. Sentei na poltrona da sala,
aquela que era da Teresa, e fiquei olhando para o teto. As palavras da Helena ecoavam. Você não é bem-vindo aqui. Peguei o celular. Tinha uma mensagem do Júnior. Pai, desculpa a Helena. Ela está estressada com o trabalho. Não leva a mal. Não respondi. Fui até o escritório, um quartinho nos fundos que eu transformei em arquivo pessoal. Abri a gaveta onde guardo documentos importantes. Pastas organizadas por ano, por categoria. Eu sempre fui meticuloso com isso. Herança do trabalho na refinaria, onde um erro de documentação podia custar milhões. Comecei a tirar as pastas, uma por uma. Aluguel Júnior. Dentro, recibos de transferências mensais de R$ 1.800 para a imobiliária. Todo mês, religiosamente, há 5 anos. Fiz a conta rápida. 60 meses, R$ 108 mil. Escola Lívia e Laura. Mensalidades da escola particular. 700 por criança, R$ 1.400 por mês. Há 3 anos, desde que Lívia entrou. 36 meses, R$ 50.400. Carro Júnior. O recibo de pagamento à vista do Sandero usado que ele compra em 2022. R$ 28 mil. Ajuda geral. Transferências avulsas. Mercado. Farmácia. Emergências. Uma média de R$ 1.200 por mês. Fiz a soma total de tudo nos últimos 5 anos. R$ 247 mil. 247 mil reais. O peso daquele número me atingindo como um soco. Quase R$ 250 mil. Dado em silêncio. Sem cobrar. Sem exigir. Sem nem mesmo contar para a nora. E hoje fui chamado de invasivo. De inconveniente. De indesejado. Peguei o celular e liguei para o Júnior. Ele atendeu no 3º toque. Oi, pai. Júnior, preciso falar com você. Sobre hoje? Pai, já pedi desculpas. Não é sobre desculpas. É sobre decisão. Silêncio do outro lado. Eu não vou mais poder ajudar vocês financeiramente. O quê, pai? Como assim? Exatamente isso. Não vou mais pagar o aluguel. Não vou mais pagar a escola. Não vou mais fazer transferências. Mas, pai, a gente depende disso. Eu sei. Mas agora vocês vão ter que se virar. Vocês são adultos, casados, com família. Está na hora de vocês se sustentarem sozinhos. Pai, você não pode fazer isso. A gente tem contas, compromissos. E eu tenho dignidade. E ela não é negociável. Mas isso é por causa da Helena. Pai, ela não quis dizer daquele jeito. Júnior, sua esposa me disse que eu não sou bem-vindo na casa de vocês. Então eu vou respeitar isso. E vou respeitar também a mim mesmo, parando de bancar uma família que não me quer por perto. Pai, não faz isso. Já está feito. A transferência do aluguel que ia cair segunda-feira, eu cancelei. As mensalidades da escola também. E não vou fazer mais nenhuma transferência. Vocês estão por conta própria. Pai! Desliguei. Minhas mãos tremiam. Não de nervosismo, de libertação. Eu tinha acabado de fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Coloquei limite. Naquela tarde, minha vizinha Dona Carmen bateu na porta. Ela era uma mulher de 58 anos, viúva como eu, evangélica, dona de uma pousadinha no centro de Petrópolis. A gente tinha virado amigo depois que Teresa morreu. Ela me ensinava receitas. Eu ajudava ela com concertos na pousada. Paulo, você está bem? Te vi chegar de manhã com uma cara péssima. Entra, Carmen. Ela entrou, sentou na cozinha. Preparei café. E contei tudo. O bolo, a rejeição, as palavras da Helena e a decisão que eu tinha tomado. Carmen ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Paulo, você fez a coisa certa. Fiz? Fez. Sabe por quê? Porque você estava sendo usado, e quem se deixa usar sem respeito vira capacho. Mas e o Júnior? E minhas netas? O Júnior é adulto, precisa aprender a ser homem. E suas netas? Elas vão continuar sendo suas netas. Mas agora, quando você for visitar, vai ser respeitado, porque respeito não se pede, se impõe. Suspirei. Tenho medo de perder eles, Carmen. Paulo, você já perdeu o respeito. Agora você está recuperando, e isso no começo dói, mas depois liberta. Ela ficou mais um pouco, conversamos, tomamos café. Quando ela foi embora, me senti menos sozinho. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei ao lado da cama. Fazia tempo que eu não orava. Desde que Teresa morreu, minha fé tinha ficado meio adormecida. Mas naquela noite, eu precisava falar com Deus. Senhor, eu não sei se fiz certo,
Não sei se sou egoísta, mas eu não aguento mais ser pisado. Coloco essa situação nas suas mãos e peço: proteja minhas netas, ensine meu filho a ser homem e me dê forças para não voltar atrás. Amém. Deitei na cama e pela primeira vez em muito tempo dormi em paz, porque eu sabia que a partir daquele dia as coisas iam mudar. Para melhor ou para pior eu não sabia, mas iam mudar. Segunda-feira, dia 5 do mês, dia em que o aluguel do Júnior sempre cai. Eu estava na padaria do seu Mário, no centro de Petrópolis, tomando café da manhã. Pão na chapa, café pingado, queijo Minas. Minha rotina. O celular tocou. Era Júnior. Atendi. Alô? Pai, o aluguel não caiu. Eu sei. Como assim você sabe? Tem algum problema com o banco? Não tem problema nenhum, Júnior. Eu cancelei a transferência. Silêncio pesado. Pai, você falou sério? Completamente. Mas pai, o aluguel vence hoje. Se não pagar, entra em atraso. Então paga. Com que dinheiro? Com o dinheiro que você ganha. Pai, meu salário não cobre tudo. Você sabe disso. Eu sei, mas não é mais meu problema. Não é seu problema? A voz dele subiu. Pai, essas são suas netas, sua família, e me tratam como intruso. Então vocês resolvam. Pai, pelo amor de Deus. Júnior, eu te amo, mas não vou mais ser tratado daquele jeito. Quando vocês aprenderem a me respeitar, a gente conversa. Até lá, vocês estão sozinhos. Desliguei. Seu Mário, que estava atrás do balcão, me olhou com aquele jeito de quem entende tudo sem precisar perguntar. Problema com a família, Paulo? Problema de limite, seu Mário. Coisa que eu deveria ter colocado há muito tempo. Ele assentiu. Família é complicado, mas uma coisa eu aprendi. Quem não coloca limite, vira escravo. Terminei meu café, paguei e fui embora. Na terça-feira, Júnior ligou de novo, 3 vezes. Não atendi. Na quarta-feira, ele mandou mensagem. Pai, consegui pagar o aluguel, mas tive que usar o cartão de crédito. Vai vir com juros. Por favor, me ajuda a cobrir isso no final do mês. Não respondi. Na quinta-feira, ele ligou de novo. Dessa vez atendi. Pai, a escola das meninas mandou mensagem. A mensalidade não caiu. Eu avisei que não ia mais pagar. Mas, pai, são suas netas. E são suas filhas. Paga você. Eu não tenho dinheiro. Gastei tudo com o aluguel. Então faz o que todo mundo faz. Se vira. Pai, você não pode fazer isso. Posso, e estou fazendo. Desliguei de novo. Dona Carmen passou lá em casa na quinta à tarde. Ela trouxe bolo de fubá. Como você está, Paulo? Firme, Carmen. Firme. O Júnior te ligou? Ligou várias vezes, mas eu não volto atrás. E a Helena? Ela não deu as caras ainda. Acho que nem sabe o tamanho do problema. Carmen sorriu. Mas vai saber. Logo, logo. Na sexta-feira, o golpe certeiro chegou. O carro do Júnior quebrou. Ele me ligou desesperado. Pai, o carro parou, tem que trocar a bomba de combustível. O mecânico disse que vai dar R$ 1.200. E eu não tenho esse dinheiro, pai, eu preciso do carro para trabalhar. Então arruma emprestado. Com quem? Com seus amigos, com sua esposa, com o banco. Não sei, Júnior. Você é adulto. Pai, você está sendo cruel. Respirei fundo. Cruel foi sua esposa me mandar embora da minha própria neta. Cruel foi você não me defender. Cruel é eu pagar tudo e ser tratado como lixo. Agora, você está só colhendo. Pai, Júnior, eu não sou seu banco. Sou seu pai. E como pai, estou te ensinando algo que deveria ter ensinado há muito tempo. Responsabilidade. Desliguei. Sentei na varanda de casa, olhando para a serra. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. E pela primeira vez em anos eu me senti em paz. Porque eu não estava sendo cruel. Estava sendo justo. Sábado de manhã. Uma semana desde a rejeição na porta do apartamento. Eu estava regando as plantas da frente de casa quando um carro parou na calçada. Reconheci. Era o Sandero do Júnior. Mas quem desceu foi a Helena, sozinha. Ela veio até o portão. O rosto dela estava diferente. Menos arrogante. Mais tenso. Paulo, a gente precisa conversar. Desliguei a mangueira. Bom dia, Helena. Bom dia. Ela olhou ao redor, como se procurasse as palavras certas. Posso entrar? Abri o portão. Pode. Entramos. Sentamos na sala. Ofereci café. Ela aceitou. Preparei e trouxe na bandeja. Sentei na poltrona em frente ao sofá onde ela estava.
Então, Helena, o que te traz aqui? Ela mexeu na xícara sem beber. Paulo, o Júnior me contou. Contou o quê? Sobre o dinheiro. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Que dinheiro? Ela me encarou. O dinheiro que você sempre mandava, o aluguel, a escola, tudo. Fiquei em silêncio. Eu não sabia, Paulo. Eu juro que não sabia. Como você não sabia, Helena? Mora há 5 anos com um homem e não sabe de onde vem o dinheiro? Eu sempre achei que era o salário do Júnior. Ele dizia que fazia bicos, que tinha guardado dinheiro, que mentia. Ela abaixou a cabeça. Helena, nos últimos 5 anos eu paguei 108 mil reais de aluguel, 50 mil de escola, 28 mil no carro, e mais uns 60 mil em ajudas diversas, 247 mil reais no total. Ela arregalou os olhos. 247 mil. E você nunca desconfiou de nada? Eu? Não, porque você não quis desconfiar. Era mais fácil acreditar que vocês eram autossuficientes do que admitir que dependiam de mim. As lágrimas dela começaram a cair. Paulo, eu não sabia. Se eu soubesse... Se você soubesse, teria me tratado melhor. Não, não é isso. É que eu era só o sogro chato, o velho inconveniente que aparecia sem avisar, que levava bolo e presentinho, que ficava invadindo o espaço de vocês. Paulo, me desculpa. Helena, desculpa não paga a conta. Desculpa não coloca comida na mesa. Desculpa não resolve o fato de que você me humilhou na frente da minha família. Ela chorou mais alto. Eu sei que eu errei. Mas por favor, volta a ajudar. A gente está afundando. Afundando como? O aluguel está atrasado de novo. A escola mandou segunda notificação. O carro está quebrado e o Júnior pegou dinheiro com um colega que cobra juros. A gente não está conseguindo. E por que eu deveria me importar? Ela me olhou chocada. Porque somos família. Família? Levantei da poltrona. Helena, família se respeita, família se valoriza, família não joga ninguém fora como se fosse lixo. Eu não quis dizer daquele jeito. Quis sim, você disse exatamente o que estava sentindo, que eu era um estorvo, que não era bem-vindo, que era invasivo. Mas eu estava estressada e eu estava sendo humilhado, e mesmo assim fiquei calado. Peguei meu bolo e fui embora. Mas aí, Helena, eu tive uma semana inteira para pensar. E sabe o que eu descobri? O quê? Que eu sou um idiota. Ela piscou, confusa. Sou um idiota que deu 200 mil reais para uma família que não me valoriza. E sustentou um casamento que não era meu. E pagou uma vida que vocês acham que conquistaram sozinhos. Não é assim. É exatamente assim. Você vive em um apartamento que eu pago. Suas filhas estudam em escola particular que eu pago. Vocês andam em um carro que eu comprei. E quando eu apareci para ver minhas netas, você me mandou embora. O silêncio pesou na sala. Helena chorava, o rosto nas mãos. Paulo, a gente vai perder tudo. O apartamento, a escola das meninas. Tudo. Então talvez seja a hora de vocês aprenderem a viver dentro das possibilidades de vocês. Igual todo mundo. Mas as meninas, elas vão sofrer. As meninas têm pais, vocês que resolvam. Ela levantou do sofá desesperada. Paulo, pelo amor de Deus, eu vou fazer qualquer coisa. Vou te pedir desculpas de joelhos se for preciso, mas ajuda a gente. Olhei nos olhos dela e pela primeira vez vi algo além da arrogância. Vi medo, desespero, realidade. Helena, você quer que eu ajude, mas você aprendeu alguma coisa? Aprendi, juro que aprendi. Aprendeu o quê? Que eu fui ingrata. Que eu te tratei mal, que eu não dei valor. E por que você não deu valor? Ela ficou em silêncio. Porque você nunca precisou. Porque tudo sempre caiu do céu. Porque você nunca sentiu na pele o que é ralar. E agora, pela primeira vez, você está sentindo. E o que eu faço? Aprende, cresce, amadurece e para de achar que o mundo te deve alguma coisa. E você? Vai deixar a gente se afundar? Não vou deixar minhas netas passarem necessidade, mas vocês vão ter que provar que mudaram. Como? Vivendo, ralando, lutando, igual eu fiz a vida inteira. Helena saiu da minha casa sem dizer mais nada. O carro dela sumiu na curva da rua e eu voltei para a varanda. Dona Carmen apareceu no portão. Ela tinha visto tudo da casa dela. E aí? Ela descobriu. E agora? Agora ela vai aprender.
Os dias seguintes foram uma avalanche de consequências. Júnior me ligava todo dia, desesperado, suplicante, mas eu mantinha firme. Pai, a escola vai tirar as meninas se não pagar até sexta. Então muda para a escola pública. Mas pai, mais nada, Júnior. Escola pública é digna. Eu estudei em escola pública, você também. E estamos vivos. Helena não quer. O que Helena quer não importa mais. O que importa é o que vocês podem. Ele desligava frustrado. E eu ficava firme. Na quarta-feira, minha sobrinha Beatriz ligou. Ela morava em Niterói, era professora e era bem próxima de mim. Tio Paulo, soube do que aconteceu. O Júnior te contou? Contou. E eu vou ser sincera, você fez certo. Você acha? Acho. Tio, aquela Helena sempre foi metida. Eu nunca gostei dela. E o Júnior, ele virou um frouxo. Desculpa falar assim, mas é verdade. Eu sei. E outra coisa, se você voltar atrás agora vai ser pior, porque eles vão achar que podem te pisar sempre que quiserem. Não vou voltar atrás. Ótimo. E se precisar de apoio, estou aqui. Desliguei me sentindo menos sozinho. Na quinta-feira, algo inesperado aconteceu. Eu estava na padaria tomando café quando encontrei o Marcos, um colega da época da refinaria. A gente não se via há uns 2 anos. Paulo, quanto tempo? Marcos, tudo bem? Sentamos. Conversamos. Ele me contou sobre a aposentadoria dele, sobre os netos. E então ele perguntou, e você, Paulo, como está a vida? Contei. Tudo. A ajuda silenciosa, a rejeição, a decisão. Ele ouviu em silêncio. E então disse algo que me marcou. Paulo, você sabe qual é o maior erro que a gente comete com os filhos? Qual? A gente protege demais. A gente resolve problemas que eles deveriam resolver. E aí, quando a vida bate, eles não sabem lidar. É exatamente isso. Você está fazendo o certo. Está ensinando. E ensinar, às vezes, dói. Mas é necessário. Saímos da padaria juntos. E aquela conversa me deu ainda mais certeza. Na sexta-feira, Júnior apareceu na minha casa. Ele estava péssimo. Olheiras, barba por fazer, roupa amassada. Pai, preciso falar com você. Entra. Ele entrou, sentou e desabou. Pai, eu ferrei tudo. Como assim? Eu menti para a Helena durante 5 anos. Deixei ela achar que a gente se sustentava sozinho. E agora ela está me cobrando, dizendo que eu sou um mentiroso, que não sou homem. E ela está errada? Ele me olhou, os olhos vermelhos. Não, ela está certa. Então, por que você mentiu? Porque eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que dependia do meu pai. Vergonha de não conseguir sustentar minha própria família. Júnior, pedir ajuda não é vergonha. Vergonha é mentir. Vergonha é não ter gratidão. Eu sei disso agora. E o que você vai fazer? Não sei, pai. Estou perdido. Suspirei. Júnior, você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, assume a responsabilidade. Para de botar a culpa em mim, na Helena, nas circunstâncias. Assume que você errou. Ok. Segundo, corta os gastos. Muda para um apartamento mais barato. Tira as meninas da escola particular. Vive dentro do que vocês ganham. Helena vai pirar. Que pire. Mas é a realidade. E a terceira, cresce, vira homem. Para de ter medo da sua própria esposa e começa a liderar sua família. Ele ficou em silêncio, processando. Pai, você vai voltar a ajudar algum dia? Talvez, quando vocês provarem que mudaram, mas não vai ser como antes. Nunca mais. E como vai ser? Com transparência, com respeito, com gratidão, e só em emergências reais, não para sustentar um padrão de vida falso. Ele assentiu. Entendi. Levantou para ir embora, mas parou na porta. Pai, obrigado. Por quê? Por não desistir de mim, mesmo eu merecendo. Senti o peito apertar. Eu nunca vou desistir de você, Júnior, mas também não vou aceitar desrespeito, nem de você, nem de ninguém. Ele saiu. E eu fiquei ali, na sala, olhando para a foto da Teresa na estante. Será que eu estou fazendo certo, amor? Silêncio. Mas no fundo eu sabia que sim. Final de semana. 2 semanas desde que parei de ajudar. Sábado de manhã, fui ao mercado fazer compras. Petrópolis estava cheia, como sempre fica nos fins de semana. Turistas, moradores, movimento intenso. Estava passando pelo corredor de massas quando ouvi uma voz conhecida. Seu Paulo!
Virei. Era a Sônia, gerente da escola onde Lívia e Laura estudavam. Nos conhecíamos de vista, das poucas vezes que fui buscar as meninas. Oi, Sônia, tudo bem? Tudo. Olha, queria falar com você sobre a situação das suas netas. Meu coração apertou. O que tem? A mensalidade está atrasada há 2 semanas. E ontem, o pai delas veio pedir para parcelar. Mas a escola não trabalha com parcelamento. Entendo. Seu Paulo, eu não queria fazer isso, mas se até quarta-feira não regularizar, vou ter que pedir para retirarem as meninas. Respirei fundo. Sônia, eu entendo a situação da escola. E sinto muito. Mas isso agora é problema do pai delas. Ela pareceu surpresa. Mas o senhor não vai ajudar? Não, não dessa vez. Mas são suas netas. São, e eu amo elas. Mas os pais delas precisam aprender a ser responsáveis. E às vezes, para aprender, a gente precisa cair. Ela ficou sem palavras. Entendo. Bom, então vou ter que seguir o protocolo. Siga. Ela foi embora. E eu continuei minhas compras. Mas por dentro, doía. Doía saber que minhas netinhas iam sofrer as consequências dos erros dos pais. Senhor, orei em silêncio, protege elas e usa isso para o bem. Segunda-feira, Júnior me ligou de manhã cedo. Pai, a escola ligou. Se não pagar até quarta, as meninas saem. Eu sei, a Sônia me contou no mercado. E você não vai fazer nada? Não. Pai, são suas netas. E são suas filhas. Júnior, pelo amor de Deus, assume a responsabilidade. Mas eu não tenho dinheiro. Então tira elas da escola particular e coloca na pública. A Helena não aceita. A Helena vai ter que aceitar. Ou vocês acham que vão sustentar escola particular com 3.000 reais de salário? Silêncio. Júnior, a realidade chegou. E vocês vão ter que encarar, querendo ou não. Desliguei. Terça-feira, Helena ligou. Pela primeira vez desde aquela conversa na minha sala. Paulo, por favor, só mais esse mês. Paga a escola esse mês e nunca mais a gente pede nada. Helena, quantas vezes eu já ouvi isso? Mas dessa vez é sério. Helena, você não entendeu ainda? Não é sobre dinheiro, é sobre atitude, sobre gratidão, sobre respeito. Eu já pedi desculpas. Pediu, mas não mudou. Você ainda acha que o mundo tem que se adaptar a você? Que eu tenho obrigação de bancar a vida de vocês? Não é isso. É exatamente isso. E sabe o que mais? Eu cansei de ser o banco, cansei de ser o salvador, cansei de ser pisado. Então você vai deixar suas netas sofrerem? Minhas netas não vão sofrer, vão aprender a viver na realidade, igual bilhões de crianças no mundo. Você é cruel, eu sou justo, e tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Ela desligou na minha cara, e eu fiquei em paz. Quarta-feira, o prazo final. Dona Carmen passou em casa à tarde. E aí, Paulo? Hoje é o dia, né? É. Você acha que eles vão conseguir pagar? Não. E vão tirar as meninas da escola. E você? Eu continuo firme. Mesmo doendo? Mesmo doendo. Ela colocou a mão no meu ombro. Paulo, você é um homem de coragem. Não é fácil fazer o que você está fazendo. Não é, mas é necessário. Naquela noite, Júnior me mandou uma mensagem. Pai, a escola tirou as meninas hoje. A Helena está destruída. Eu estou destruído. Espero que você esteja feliz. Não respondi. Mas feliz? Não, eu não estava feliz. Estava triste, cansado, pesado. Mas estava certo. E às vezes fazer o certo dói mais do que fazer o errado. Quinta-feira. 3 semanas desde a rejeição. Eu estava na varanda tomando café da manhã quando um carro desconhecido parou na frente de casa. Uma mulher desceu. Elegante, uns 40 anos, pasta executiva na mão. Ela veio até o portão. Bom dia. O senhor é Paulo Fernando? Sou. Posso ajudar? Meu nome é Andréia. Sou gerente de recursos humanos da Mega Química, a empresa onde o senhor trabalhou. Fiquei surpreso. Ah, sim. Entre, por favor. Ela entrou. Sentamos na sala. Senhor Paulo, vim aqui porque estamos fazendo um levantamento de ex-funcionários para um projeto especial. O senhor se aposentou com quanto tempo de casa? 35 anos. E foi técnico químico sênior, correto? Correto. O senhor tem interesse em fazer consultorias pontuais? Trabalho remoto, eventual, bem remunerado. A empresa está precisando de gente experiente para revisar procedimentos. Fiquei surpreso. Consultoria? Sim,
Seria algo em torno de 20 horas por mês. Pagamento por projeto. Algo entre 3 a 5 mil reais por mês, dependendo da demanda. 5 mil reais a mais por mês, trabalhando de casa. Eu aceito. Ótimo. Vou enviar o contrato por e-mail. Já podemos começar semana que vem. Ela foi embora e eu fiquei ali, processando. Deus estava abrindo portas, justo agora. Sexta-feira. Helena apareceu de novo na minha porta. Dessa vez ela estava diferente. Cabelo preso, sem maquiagem. Roupas simples. Olhos inchados. Paulo, posso falar com você? Pode. Ela entrou. Não quis café. Sentou no sofá e respirou fundo. Paulo, eu vim aqui não para pedir dinheiro. Vim para falar a verdade. Fiquei em silêncio. Eu fui uma idiota, uma arrogante, uma ingrata. E o pior, eu nem percebia. Continuei ouvindo. Quando o Júnior me contou que você pagava tudo, eu fiquei em choque. Mas depois veio a raiva. Raiva dele por ter mentido. Raiva minha por ter sido tão cega. E raiva de você por ter parado. Raiva de mim? Sim, porque na minha cabeça distorcida, você estava sendo cruel. Estava nos abandonando. Mas ontem, quando tiraram minhas filhas da escola, eu entendi. Entendeu o quê? Que você não está sendo cruel. Está sendo professor. Está me ensinando algo que eu nunca aprendi. Humildade. As lágrimas dela caíram. Mas eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero. Eram de quebra, de verdade. Paulo, eu cresci pobre, muito pobre. E quando consegui um emprego melhor, quando casei com o Júnior e comecei a viver melhor, eu achei que tinha vencido, que era melhor que todo mundo, inclusive você. Ela limpou o rosto. Mas nas últimas semanas a realidade me mostrou quem eu realmente sou. Uma mulher que depende de ajuda, mas trata mal quem ajuda. Uma mulher que vive acima das possibilidades. Uma mulher que criou uma vida falsa. E agora? Agora eu estou acordando, dolorosamente, mas acordando. Fiquei impressionado com a sinceridade. Helena, o que você vai fazer? Já estamos fazendo. Encontramos um apartamento mais barato, metade do aluguel. As meninas vão entrar na escola municipal na segunda-feira. Eu aceitei fazer horas extras na loja. E o Júnior está procurando um segundo emprego. E como você está se sentindo com isso? Com vergonha, com medo, mas também aliviada, porque não dá mais para fingir. A máscara caiu. Levantei e sentei ao lado dela no sofá. Helena, você sabe qual é a diferença entre cair e fracassar? Não. Quando você cai, você pode levantar. Quando você fracassa, você desiste. Você caiu, mas não fracassou, porque está levantando. Ela chorou mais. Paulo, me perdoa pelo que eu disse, pelo que eu fiz, pelo que eu fui. Eu te perdoo, Helena. Mesmo? Mesmo, mas com uma condição. Qual? Que você nunca mais esqueça essa lição. Que você ensine suas filhas a serem gratas e que você trate as pessoas com dignidade, sempre. Eu prometo. Abracei minha nora pela primeira vez em muito tempo e senti que algo tinha mudado. De verdade. 2 semanas depois, início de julho, as coisas estavam mudando. Devagar, mas mudando. Júnior e Helena tinham se mudado para um apartamento menor em Cascatinha. Mais simples, mais barato, mas digno. As meninas tinham começado na escola municipal e, para surpresa de todos, estavam adorando. Lívia fez novos amigos. Laura estava mais solta, mais criança. Helena estava fazendo horas extras e tinha sido promovida a gerente regional. Mais responsabilidade, mais dinheiro. Júnior tinha conseguido um trabalho aos sábados como entregador de aplicativo. Não era muito, mas ajudava. E eu tinha começado a consultoria na Mega Química, trabalhando de casa, no meu ritmo, ganhando bem. Naquele sábado, eles vieram almoçar na minha casa, todos juntos. Preparei uma feijoada. Teresa adorava fazer feijoada. Eu mantive a tradição. As meninas brincavam no quintal. Júnior e Helena ajudavam na cozinha. E pela primeira vez em muito tempo, senti que minha casa estava viva de novo. Sentamos para comer. Fiz uma oração. Senhor, obrigado por essa família, pelas lutas que enfrentamos, pelas lições que aprendemos. Obrigado por nos ensinar que cair não é o fim, mas o começo. Abençoa essa comida e nossos corações. Amém. Amém. Todos repetiram. Comemos, conversamos, rimos. E no meio do almoço, Júnior levantou o copo.
Pai, eu quero fazer um brinde. Pode fazer. Para o homem mais sábio que eu conheço, que me ensinou a maior lição da minha vida, que dignidade não se negocia. Obrigado, Pai, por não ter desistido de mim. Meu coração apertou. Eu nunca vou desistir de você, filho. Brindamos. E aquele momento ficou gravado no meu coração. Depois do almoço, enquanto as crianças dormiam e Júnior lavava a louça, Helena veio até a varanda onde eu estava. Paulo, posso falar uma coisa? Claro. Eu aprendi muito nessas semanas sobre humildade, sobre gratidão, sobre realidade. Mas sabe o que mais eu aprendi? O quê? Que ser pobre não é vergonha. Vergonha é ser ingrato. Sorri. Você está certa. E outra coisa, eu quero que você volte a visitar a gente sempre que quiser. Sem precisar avisar. Sem precisar pedir licença. Porque você é o avô das minhas filhas. E elas precisam de você. Obrigado, Helena. Não. Obrigado a você. Por me ensinar a ser humana de novo. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinho na varanda. Dona Carmen apareceu no portão. Ela trouxe café quentinho. E aí, Paulo? Como foi o dia? Perfeito, Carmen. Perfeito. Eles mudaram? Mudaram. De verdade. E você? Eu também. Aprendi a me defender. Aprendi a colocar limites. E aprendi que amar não é aceitar tudo. Amar é ensinar. Ela sorriu. Você é um homem sábio, Paulo. Não sou sábio. Só sou um velho que aprendeu na dor. Ficamos ali tomando café, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu de Petrópolis. E eu agradeci a Deus por tudo. Pela dor, pela lição, pela cura. Porque no final descobri algo que poucos descobrem. A maior riqueza não está no bolso. Está no respeito. Agosto. 2 meses desde a rejeição que mudou tudo. Dona Carmen me convidou para dar um testemunho na igreja dela. Ela era da Assembleia de Deus no centro de Petrópolis. Aceitei. Nervoso, mas aceitei. No domingo de manhã me arrumei. Camisa social, calça de tecido, sapato engraxado. Teresa sempre dizia que homem que se respeita se arruma bem para ir à casa de Deus. Cheguei na igreja. O salão estava cheio. Umas 200 pessoas. Júnior, Helena e as meninas estavam na terceira fileira. Quando chegou minha vez, o pastor me chamou. Irmãos, hoje temos um testemunho especial. O irmão Paulo Fernando vai compartilhar conosco uma história de fé, dignidade e restauração. Subi no púlpito. O microfone na mão, o coração disparado. Respirei fundo e comecei. Meu nome é Paulo Fernando. Tenho 60 anos. Sou viúvo. E há 2 meses vivi uma das experiências mais dolorosas e libertadoras da minha vida. Contei tudo. A ajuda silenciosa. Os anos sustentando a família do filho. A rejeição na porta. As palavras da Helena. A dor. A decisão. As consequências. A transformação. A igreja estava em silêncio absoluto. Algumas pessoas choravam. Outras assentiam. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Continuei. Aprendi que amar não é fazer tudo. Amar é ensinar, é colocar limites, é dizer não quando necessário. Olhei para Júnior e Helena. Eles estavam chorando. Aprendi que dignidade não se negocia, que respeito não é opcional. E que Deus não nos coloca em situações difíceis para nos destruir, mas para nos transformar. A igreja explodiu em palmas. Hoje, eu olho para minha nora e vejo uma mulher diferente. Vejo humildade. Vejo gratidão. Vejo mudança real. Olho para meu filho e vejo um homem. Não um menino. Um homem que assume responsabilidade. Que luta. Que cresce. Mais palmas. E olho para mim e vejo um homem que finalmente aprendeu a se respeitar. Que finalmente entendeu que ajudar é lindo, mas ser pisoteado é destruição. Fechei os olhos. Então eu vim aqui hoje para dizer: não tenham medo de colocar limites. Não tenham medo de dizer não. Não tenham medo de se defender, porque Deus não nos criou para sermos capachos. Nos criou para sermos dignos. A igreja inteira estava de pé, aplaudindo. Desci do púlpito. Helena veio correndo e me abraçou, chorando. Obrigada, Paulo, por tudo, por me salvar de mim mesma. Júnior me abraçou em seguida. Pai, você é meu herói. Não sou herói, filho. Sou só um homem que decidiu se respeitar. Depois do culto, dezenas de pessoas vieram falar comigo.
Gente que estava passando por situações parecidas. Pais sendo explorados por filhos. Sogros sendo desrespeitados por noras e genros. E todos queriam saber, como você teve coragem? E eu respondia a mesma coisa. Eu não tive coragem. Eu tive limite, e isso fez toda a diferença. Dezembro. 6 meses desde aquele domingo fatídico. Natal. A casa estava cheia. Júnior, Helena e as meninas. Dona Carmen. Minha sobrinha Beatriz, que veio de Niterói. Alguns amigos da igreja. A casa que estava vazia por tanto tempo, agora transbordava de vida. A mesa estava farta. Peru, arroz, farofa, saladas. Tudo feito com carinho, com amor. Antes de comermos, Júnior pediu para falar. Pai, esse ano foi o mais difícil da minha vida, mas também foi o mais importante. Todos ficaram em silêncio, porque eu aprendi o que é ser homem. Aprendi que depender de ajuda não é vergonha, mas mentir é. Aprendi que família se constrói com respeito, não com interesse. E aprendi que o maior presente que um pai pode dar a um filho não é dinheiro, é lição. Ele olhou para mim, emocionado. Obrigado, pai, por me ensinar, por não desistir e por mostrar que amor verdadeiro às vezes precisa ser duro para ser real. Não consegui segurar. Chorei ali mesmo. Helena se levantou também. Paulo, eu também quero falar. Há 6 meses, eu era uma pessoa arrogante, ingrata, cega. Mas você me deu o maior presente que alguém já me deu. Um espelho. As lágrimas dela caíram. Você me mostrou quem eu era e me deu a chance de mudar. Hoje, eu sou gerente regional. Estou ganhando o dobro do que ganhava. Mas sabe o que mais importa? Eu sou grata. Todos os dias eu acordo grata. Pelo que eu tenho. Pelas pessoas que me ajudam. E especialmente por você. Todos aplaudiram. Lívia e Laura vieram me abraçar. Vovô, a gente te ama. Eu também amo vocês, minhas princesas. Depois da ceia, quando todos já tinham ido embora, fiquei sozinho na varanda, olhando para as estrelas, sentindo a brisa fria de Petrópolis. Dona Carmen veio se sentar ao meu lado. E aí, Paulo? Valeu a pena? Cada segundo, Carmen. Cada lágrima. Cada dor. Cada decisão difícil. Você mudou vidas, sabia? Não mudei. Deus mudou. Eu só obedeci. Obedeceu como? Colocando limite, me respeitando, me defendendo. Ela sorriu. Você é um homem raro, Paulo Fernando. Não sou raro. Só sou um velho teimoso que aprendeu que dignidade não tem preço. Ficamos ali em silêncio, ouvindo o canto dos grilos. E eu agradeci a Deus. Por tudo. Pela Teresa, que me ensinou a amar. Pelo Júnior, que me ensinou a ensinar. Pela Helena, que me ensinou a colocar limites. E por mim mesmo que finalmente aprendi a me respeitar. Hoje, enquanto escrevo essas últimas linhas, olho para trás e vejo clareza. A rejeição da Helena poderia ter destruído minha família, mas escolhi usar a dor como ferramenta de ensino, e essa escolha não só restaurou minha família, como criou algo maior, uma nora transformada, um filho amadurecido, netas que crescem vendo o avô como exemplo de dignidade, e um legado que vai durar gerações, porque elas vão crescer sabendo que o avô delas não foi perfeito, mas foi digno, e que dignidade no final é o maior presente que podemos deixar.